A gente tinha se programado aqui com algumas perguntas, mas está chegando tanta pergunta interessante aqui, pessoal, que eu vou pedir liberdade de já pular as minhas perguntas aqui como moderador e trazer as perguntas dos colegas que estão assistindo. E eu acho que, para mim, aí, também fazendo uma leitura enviesada aqui do Andriei, a mais sintomática para mim tem a Milcíades, ela faz uma pergunta, e aí eu fico vendo, quando vocês falaram agora que o ato ilícito, né, vai ser parte agora para a exceção da honra, parte para o artigo 21, né, e toda a questão, dependendo como for, do dever de cuidado e tal. A Milcites pergunta, quem vai decidir se eventual postagem é crime ou não? Se é uma apologia a um crime, se é antidemocracia ou não? E acho que é interessante porque tem outras perguntas que vão no sentido de como é que vai ficar a regulamentação, né, da, entre aspas, legislação do STF? Quem vai regulamentar isso? Aí talvez seja um desconhecimento meu, né, pela questão do processo, do rito processual do STF, como é que fica, né? Vocês falaram talvez dos embargos, de ter uma modulação aí que eventualmente traga essa eventual regulação e apare eventuais arestas, né? Mas aí eu já vou também ler algumas perguntas que também vão um pouco nesse sentido. Também aqui, a Alessandra Borelli, a Lê, é um prazer tê-la conosco, grande amiga. Ela pergunta como é que vocês veem o impacto prático dessa decisão nas empresas que mantêm ambientes digitais abertos ao público, como aí ela menciona o e-commerce, plataformas educacionais e redes sociais internas. Tem o risco real de judicialização em massa? Ou o caminho está em fortalecer políticas internas e colaboração com o poder público? Né? E ela fala, pô, a tese fala em remoção de conteúdos manifestamente ilícitos. Na prática, como definir, e aí eu volto aqui à regulamentação, né? Como definir objetivamente o que se encaixa nesse critério? E mais, em um ambiente marcado por ironias, memes e polarização, como lidar com formas veladas ou manipuladas de discurso de ódio sem ferir a liberdade de expressão? É, Aí também tem o Lucas, né? Lucas Gonçalves faz a pergunta: como é que vocês estão vendo a representação legal no país? Aí eu acho que também a questão dele precisa de criar um CNPJ, como é que funciona isso? A Marina, ela fala, o item 4 da tese fala em presunção de responsabilidade em caso de conteúdo pago, impulsionamentos e robôs. A responsabilidade se dá independente de notificação e a tese cita uma exclusão de responsabilidade se for provada atuação diligente, entre aspas, né, e em tempo razoável também, entre aspas. Há um entendimento do que seria essa diligência e de qual seria o tempo razoável? A tese não explica. Talvez o acordo entre em mais detalhes. Se não entrar, qual seria a solução? Recorrer ao direito comparado, possivelmente ao da Europa, né? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, né? O Piero Cellan entra aqui na pergunta do CDC. Ele fala: olha, a aplicação do CDC aos marketplaces é atenuada pela não aplicação da responsabilidade objetiva determinada pela STF. Eu acho que é bacana também a gente entrar um pouco nos impactos para os marketplaces, né? E eu acho que o Ronaldo mencionou isso numa postagem que ele fez, né? O impacto de o que significaria isso, né? Você colocar ali os marketplaces embaixo do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Omar Kaminski, grande Omar, muito tempo que eu não vi o Omar, prazer em tê-lo aqui conosco. De um lado, a autocensura, de outro, o indúbio pro remotionem. É mesmo este o panorama provável pós-decisão do STF, relativizando-se cada vez mais a liberdade de expressão? Bom, eu vou parar por aqui. Os colegas fiquem à vontade para trazer mais perguntas e eu passo a bola para vocês. Vamos voltar aqui à ordem original. Aí, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram abordar, algum ângulo que vocês queiram entrar, ou se tiver outro ângulo que vocês queiram trazer também para complementar, fiquem super à vontade. Demi, com a palavra. Bom, tem um monte de perguntas muito interessantes aí. Eu vou dar uma resvalada em várias aí, escapar pela tangente, mas eu diria o seguinte, como comentários gerais. Em primeiro lugar,
Eu não sei até que ponto isso de fato responsabiliza plataformas quando você implementa um Notice and Takedown, porque elas têm uma saída óbvia. Notificou, tira e acabou. Quer dizer, com isso elas têm uma saída absolutamente tranquila e quem vai sofrer o problema certamente são as pequenas plataformas que vão ter dificuldade de atender isso aí. Então, de novo, acho que as Big Techs escapam numa boa disso daí, simplesmente vão remover conteúdo aos montes, porque qualquer notificação será tirada e vai por aí. Outro ponto que eu queria comentar é essa história de que nós estamos saindo de uma situação em que o intermediário, teoricamente, até seria vedado a ele o conhecimento do conteúdo, para uma situação em que é obrigado a conhecer. Quer dizer, o intermediário tem que saber tudo o que acontece. Imagina se a Telefônica fosse responsável por xingamentos que eu fizesse numa ligação telefônica. Não tem sentido, mas essa tá, evidentemente nas exceções, é um modelo de intermediário antigo, mas nós estamos querendo que todos os demais se envolvam nisso profundamente hoje. Então, o intermediário hoje tem que ser partícipe da conversa toda. Alguns sistemas de mensageria, teoricamente, não conhecem o que estão transportando, tudo bem, estão fora, mas o resto vai estar dentro. Eu, pegando um pouquinho ainda da parte do estabelecimento de filiais no país, ou representação, não está claro que isso seja para quem esteja fazendo negociações no país. Eu me lembro, no começo da internet, eu fiquei muito feliz quando a Biblioteca do Vaticano ficou disponível. Eu usei lá para Biblioteca do Vaticano para checar uma opção de coisas, de obras, de trabalhos do diabo. Isso é disponível no Brasil. Quer dizer, agora podemos obrigar a Biblioteca do Vaticano a tirar um livro do Leonardo da Vinci porque está me incomodando. Quer dizer, em suma, o que significa? Precisaria ter representação no país aqui para dizer como eu vou acessar a Biblioteca do Vaticano aqui do Brasil. Em suma, essa definição e vai para a Wikipedia, vai para um monte de outras plataformas. Eu acho complicado dizer o que é ter ação no Brasil. Toda a internet é acessível por qualquer brasileiro se não houver algum filtro esquisito no meio do caminho, e o Marco Civil defende a neutralidade, então não poderia ter esse filtro. Então, de novo, eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito melhor esclarecido, porque é inviável você querer que qualquer plataforma do mundo, porque vai ser acessada por brasileiros, tenha algum tipo de representação. E aí eu termino com uma outra observação que eu acho que também a gente está mudando alguns jeitões da vida aí. Se algo é ilegal para um brasileiro, devia ser ilegal para o cidadão brasileiro. Digamos que é ilegal você comprar droga. Isso é legal para o cidadão brasileiro. Pode ser que seja perfeitamente legal para um sítio na Holanda vender droga. Então, o sítio da Holanda não tem nada a ver com isso. Se um brasileiro fez algo que é ilegal na legislação do país, ele devia ser, evidentemente, onerado com a culpa disso. Nós estamos saindo de uma situação em que você buscaria o real o responsável, como fala o decálogo do CG, para uma situação que eu gostaria que aquilo não acontecesse. Então, eu quero que o crime não aconteça, tentando evitar que haja ambiente para ele, em vez de procurar o causador do crime. Então, você pega, por exemplo, desafios que levam algum adolescente a morrer ou até um dano qualquer. Bom, certamente alguém criou o desafio. Você precisaria ver quem é o cara que criou e puni-lo terrivelmente, porque ele criou um dano heróico. Você quer que isso não aconteça na plataforma. Bom, a plataforma certamente não criou aquilo. Claro que ela pode ajudar, ela pode ser corresponsabilizada, eu não estou entrando nessa discussão. Mas nós estamos tirando do foco o real autor. Quer dizer, ninguém está indo atrás mais do cara que fez aquilo. A gente gostaria que, no mundo utópico, nada acontecesse de ruim. E se acontecer de ruim, a culpa, se você ouviu um palavrão, a culpa é do ar que transmitiu o palavrão até você. Se você viu uma pichação na parede, a culpa é da tinta. Em suma, eu não estou querendo radicalizar isso aí, mas nós estamos esquecendo a busca do real responsável, que aparentemente atualmente é secundário. Então, esses são meus comentários em relação ao geral. E aí, um abraço ao Mark Kaminsky aí, que eu vi que está presente por aí. Obrigado. Tá Excelente, muito. Demi. Antes de eu passar para o Ronaldo, eu quero fazer uma correção aqui e pedir mil desculpas. É Omilcíades, em homenagem ao general grego da Batalha de Maratona, não a Milcíades. Eu falei errado, agora eu fiquei por falha cultural minha, agora eu quero ler a Batalha de Maratona. Muito obrigado, Milcíades Almeida. Muito obrigado pela presença e pelo comentário aqui, pela correção. Com a palavra agora, Ronaldo. Obrigado, Andrei. Abraços para a doutora Alessandra também, para o Omar Kaminsky, grande pioneiro do direito da tecnologia no Brasil, estava lá nas origens do Marco Civil também. E antes, né, Omar? Estou revelando dados pessoais seus. Qualquer coisa você denuncia aí para a NPD, tá bom? Mas olha só, eu acho que assim muita gente, pelas perguntas, está também preocupada com a questão de como interpretar essas teses que foram consensuadas pelo Supremo, tá? Eu queria focar em algumas coisas da decisão
que eu vou chamar de exotismos, tá? Porque são pontos da decisão que realmente me parecem extravagantes, porque não estão no DSA e, inclusive, podem não ter nem a ver com questão de conteúdo gerado pelos usuários de redes sociais. Então, o primeiro desses pontos exóticos é o momento da tese consensuada que fala que, se houver uma decisão judicial, as plataformas elas têm que remover todos os conteúdos iguais ao que foi objeto da decisão judicial. Isso aí é extremamente preocupante, tá? Porque nem o DSA lá da Europa tem isso, e remover todos os conteúdos iguais, o que que significa isso? Por exemplo, e se eu postar o conteúdo para problematizar o conteúdo, né? Eu sou um professor, eu quero fazer uma análise daquele conteúdo para os meus alunos, ou um jornalista postar o conteúdo num portal justamente para debater o que está ali. Então, um conteúdo que seja considerado antidemocrático, que vai ser postado para fins de crítica ou para fins de alerta, para fins de tomem cuidado. Então, esse conteúdo vai ser removido também, a plataforma vai ter que colocar uma marca d'água e criar um hash para esse conteúdo, e mesmo quando ele aparecer de forma legítima, ele vai ter que ser tirado do ar. Isso aí me preocupa enormemente, tá? Porque a tese consensuada diz que tem que remover todos os conteúdos iguais quando ele for objeto de decisão judicial, e para isso bastaria a mera notificação, né? Não precisa nem entrar no judiciário de novo, só alertar para a plataforma que o conteúdo está lá e ele vai ter que sair. Eu vi, por exemplo, a agência de jornalismo investigativo, a Pública, né, que faz um trabalho muito importante no Brasil, contando lá que isso para o jornalismo investigativo é uma tragédia. Então, por exemplo, eles investigaram uma questão lá envolvendo o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Arthur Lira obteve na justiça uma ordem judicial para impedir a publicação dessa matéria de jornalismo investigativo da agência A Pública. Com base nessa ordem, ele poderia derrubar o conteúdo sobre isso no Brasil inteiro. Nenhuma plataforma poderia publicar, teria que tirar aquilo tudo do ar. Então, isso aí é algo extravagante, algo que, ao meu ver, extrapola muito qualquer limite, né, que a liberdade de expressão possa ter, e isso aí me preocupa enormemente, tá? Então, eu vejo isso como um dos exotismos da decisão. O outro exotismo é que, nas exceções do artigo 19, né, que as plataformas que são excluídas dessa responsabilidade, né, que elas são colocadas num regime mais leve, está incluída a formulação de plataformas fechadas para os fins de reunião de voz e vídeo, né? Então, a gente imediatamente pensa no Zoom. Só que tem uma outra plataforma que cai exatamente nessa definição, que é o Discord. E o Discord é uma das plataformas que dão origem, né, a vários dos problemas que escandalizaram a sociedade brasileira, de agressão a crianças e adolescentes, incitação ao suicídio, desafios do desodorante, agressão, inclusive, a animais, né, acontecendo ao vivo pela plataforma. E nessa definição do Supremo, o Discord ele é poupado, ele não é afetado, né? Se eu fosse advogado do Discord e eu tivesse um juiz de primeira instância enchendo a minha paciência por algum desses conteúdos problemáticos, na hora eu falaria, olha, eu estou aqui de boa, porque eu estou na exceção, eu não tenho um regime como das outras plataformas, né? Então, me parece que teve uma imprecisão conceitual ali na decisão, e isso também me preocupa. Outro exotismo, além desse de remoção em massa de conteúdos iguais, da questão de tirar a responsabilidade integral do Discord, tem a questão de ter colocado no regime de presunção da responsabilidade, né, que é basicamente uma responsabilidade objetiva com outro nome, porque fala que não tem responsabilidade objetiva, mas
a presunção de responsabilidade funcionalmente parece ser a mesma coisa. Então, essa presunção ela acontece para conteúdos impulsionados, que são propagandas, né, que a plataforma impulsiona, então ela tem responsabilidade presumida por esses conteúdos. Agora, ela tem responsabilidade presumida também para outra coisa, que é uso de robôs e chatbots. Apareceu essa palavra chatbot na decisão. Chatbot tem a ver com inteligência artificial, não tem a ver com conteúdo gerado pelos usuários, né? Então, quem está no Grok, às vezes as pessoas chamam o Grok lá, que é a inteligência artificial do X, para participar das conversas no X, ou quem faz pesquisa no Google hoje, aparece um resultado lá gerado por inteligência artificial, né, ou pelo Gemini. Então, quer dizer que vai ter presunção de responsabilidade por conteúdo gerado por inteligência artificial, por chatbots. Essa imprecisão também me parece extremamente preocupante, né? Porque aí invade e extrapola até o âmbito da própria ação judicial, que não tinha nada a ver com inteligência artificial, e o chatbot aparece ali na categoria mais elevada e severa de responsabilidade, que é a responsabilidade presumida, que tem uma equivalência funcional com a responsabilidade objetiva. Então, isso aí me preocupa muito, né? E por quê? Porque textos normativos, eles não são descrições ou narrativas ou entretenimento. Eles são prescrições. Eles criam normas que têm que ser aplicadas para milhões de pessoas no Brasil todo. Então, com texto que faz prescrição, não se brinca, não se faz imprecisão de conceitos, não se mistura alhos com bugalhos, porque o impacto disso é muito violento. É um impacto sobre 215 milhões de pessoas no Brasil. E o que eu notei nas teses consensuadas do Supremo é que elas adotaram alguns conceitos ali que são levianos e que podem ter um impacto muito violento e fora, inclusive, do próprio limite das ações judiciais onde elas foram tomadas, porque adotaram essas imprecisões, tá? Então, texto prescritivo tem que tomar muito cuidado. Não é por acaso que o Marco Civil ele levou tanto tempo assim para ser formulado. O professor Demi lembra, cada palavra ali foi debatida à exaustão. O Marco Civil fala de neutralidade da rede, define neutralidade da rede com cada vocábulo ali foi pensado, né? Parecia poesia do Olavo Bilac, né? Cada palavra que aparece ali é pensada, ela é pensada, repensada, substituída. Então, o Marco Civil ele teve esse cuidado da precisão vocabular. E o Supremo, nessa decisão muito impactante, não teve, tá? Deixa eu só encerrar e falar duas coisas muito rápidas que são importantes. Me incomoda também não ter sido a decisão feita por lei. Restrições à liberdade de expressão, elas não podem ser feitas por instrumentos que não sejam a lei. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é um tratado de direitos humanos que tem força supralegal no Brasil desde 1992, e diz claramente isso que eu falei: restrições à liberdade de expressão têm que ser feitas em lei. A decisão do Supremo não é lei. E tem um ministro do Supremo que concorda com essa tese, tá? De que restrição à liberdade de expressão não pode ser feita por outro meio que não seja meio legal. E é o ministro Dias Toffoli, em que, numa decisão dele de 2021 sobre direito ao esquecimento, cita integralmente o Pacto dos Direitos Civis e Políticos para dizer exatamente isso, que o Supremo não tem o poder de restringir a liberdade de expressão, porque o Brasil é signatário do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, por que em 2021 não podia fazer isso e em 2025 pode, né? Então, eu acho que isso também é algo que me preocupa muito. Não dá para sustentar que essa decisão tenha sido feita em lei. E, por fim, Andrei, desculpa já abusando aqui do meu tempo, mas é um tópico importante.
o Supremo termina exortando o Congresso Nacional a agir, né? Ele fala, não, nós só agimos porque o Congresso se manteve inerte, então agora a gente passa a bola para o Congresso, a partir daqui, corrigir a decisão, mudar o que tiver que ser mudado e ajustar, né? Então, dois problemas. Um é essa tese de que quando o Congresso não age, o Supremo tem que agir. Eu consigo pensar em inúmeros assuntos no Brasil que o Congresso não age, tá? E que o Supremo, então, passa a ter poderes para agir. Acho essa tese problemática. E, por fim, essa exortação ao Congresso Nacional para que ele, então, complemente a lei. A minha leitura política é de que isso não irá acontecer. O Congresso Nacional vai ficar inerte. Inclusive, me impressiona até o silêncio dos presidentes das casas com relação a essa decisão do Supremo. Não vimos nenhuma manifestação, nem do Hugo Mota, nem do Davi Alcolumbre, e provavelmente não veremos, ou veremos daqui a bastante tempo, porque o Congresso está inerte. Teve meia dúzia de deputados no parlamento que falaram metade contra a decisão, metade a favor dela, tá? E só a repercussão política dela no Congresso foi praticamente nula. E a minha tese é de que foi nula porque o Congresso está adotando a frase célebre de Napoleão Bonaparte, que é: quando você quando você estiver observando o seu inimigo cometendo um erro, não o interrompa. E foi exatamente isso o que o Supremo fez. Ele cometeu um erro, talvez histórico, e o Congresso não vai interromper o Supremo. Vai dizer: o filho é teu, a responsabilidade política é totalmente sua, fique com ela. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ter milhões de pessoas no Brasil tendo conteúdos removidos, cada uma delas vai receber uma mensagem da plataforma dizendo: seu conteúdo foi removido por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aí pode gerar, e eu me preocupo com isso, uma radicalização ainda maior contra o Supremo e assim por diante. Então, na minha aposta, e colegas, depois, daqui 2 anos a gente conversa, é que o Congresso Nacional não fará nada, vai deixar nas mãos do Supremo a decisão e adotar essa política de toma que o filho é seu, justamente pelo fato de que você não deve interromper alguém que está cometendo um erro, se aquele alguém, né, para metade do Congresso, é um adversário político. Excelente, Ronaldo. Muito obrigado mais uma vez. Agora, Rony. Muito bacana essa discussão, legal. Também queria cumprimentar o Omar, a Lê, além dos outros colegas aqui. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse tipo de discussão profunda. Eu acho um ponto só relevante, né? Lembrando, a gente vai ter um acórdão, né, dessas teses. Então, mas as teses estão postas, né? E por isso que a gente está tão preocupado. As teses estão aí. O acórdão vai seguir essas teses, né? Mas talvez o acórdão esclareça algumas dúvidas, mas sem prejuízo dos receios de todas as questões que a gente está colocando aqui, e logo na sequência que o acórdão for publicado e sair no Diário Oficial, abre aquele prazo para embargo de declaração, e para quem não é da área jurídica, o embargos visa sanar obscuridades, omissões e contradições, né? Várias delas a gente está colocando aqui, inclusive. Uma das contradições que a gente colocou aqui é prever ali no final que a responsabilidade não seria objetiva, mas ao mesmo tempo traz vários indícios de responsabilidade objetiva no texto, né? Então, esse é só um dos exemplos. O outro ponto aqui que foi colocado é sobre quem julga, né? Quem deve julgar, que essa é uma pauta sempre, se é a plataforma ou se é o judiciário, quem está na mão do julgamento sobre o conteúdo de terceiros. E aí vale a pena lembrar, eu já comentei no início sobre o Communication Decency Act, lá dos Estados Unidos, de 1996, que ele traz uma dupla isenção. Ele traz uma isenção em relação às plataformas relacionadas à questão de não serem responsabilizadas como editores por conteúdos de terceiros, mas também traz uma exceção e isenção de responsabilidade chamada de bom samaritano. Ou seja, ela também não pode ser responsabilizada por querer moderar adequadamente conteúdos que são nocivos, né? Então, lá tem essa dupla responsabilidade. Aqui no Brasil, com as perguntas que foram feitas e com essa decisão, né, o que acontece na prática, né?
na prática, as plataformas elas vão ter um dever de atuação mais forte sobre penas de serem responsabilizados, porque para qualquer tipo de ato ilícito, como a gente disse, ou crime, com exceção de crime contra a honra, se ela não remover o conteúdo, ela vai ser responsabilizada, ela vai ter que atuar. Mas não necessariamente ela vai ser condenada à responsabilidade civil por todo tipo de conteúdo, porque se alguém reclamar que ela não atuou e deixou um conteúdo ali, e o judiciário reconhecer que aquele conteúdo não era ato ilícito e não era crime, ela não vai ser responsabilizada por isso, obviamente. A grande questão que a gente coloca aqui, que a gente está com receio, é que, na dúvida, é melhor remover, né? Porque daí ela não corre o risco desta responsabilização. Esse é o principal ponto que a gente coloca aqui sobre o overblocking, né? Sobre esse temor de remoção de conteúdo que pode, obviamente, ferir a liberdade de expressão. Acho que tem mais um outro ponto muito relevante da gente lembrar da origem dessa decisão do STF. A origem dessa decisão do STF é um caso envolvendo Facebook e o extinto Orkut. Ou seja, a gente está lidando com casos que versam sobre a esfera do pensamento, sobre a esfera dos limites da liberdade de expressão. O que é muito diferente sobre legislar sobre todas as aplicações e serviços online do Brasil, que a gente está colocando aqui. E é o que aconteceu, né? A gente está falando sobre os mais variados tipos de aplicação que estão sendo legislados. Quando se faz a pergunta sobre marketplace, e teve uma pergunta sobre se a decisão colocando o CDC não atenua a responsabilidade dos marketplaces. A grande questão é que antes os marketplaces, eles também têm ali o artigo 19 em relação à moderação de conteúdo para se proteger. A discussão que se terá e precisar ser esclarecida agora no acórdão, como o STF fala das exceções específicas que não estariam dentro da nova regra, entre elas serviços de mensageria instantânea, serviços de conta de e-mail e também serviços de redes fechadas para reuniões, como o Ronaldo comentou, como é que fica o marketplace nessa situação, né, nesse tipo de situação. Então, esses pontos aqui são super relevantes, né, para serem debatidos com todos esses receios que foram colocados. Mas, enfim, em geral, acho que foi isso que eu absorvi das perguntas aí para esclarecer.